Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por estarmos vivos e por estarmos aqui nessa noite. Estava pensando esses dias, irmãos, a gente assiste uma novela, assiste um filme, assiste uma reportagem na televisão de um reencontro. Aquele irmão que faz 30 anos que não vê o irmão, aquele pai, aquela mãe que faz 20 anos que não vê o filho, não é? Aquele filho que foi adotado e levaram para o exterior, foi criado com todo amor e carinho lá, mas aí ele descobre que ele tem um pai e a mãe legítimo, e ele fica sonhando em encontrar com esse pai, com essa mãe, normalmente mais com a mãe, né? E a gente, quando vê essas coisas, a gente se emociona. Você está do outro lado, lá na televisão, na sua casa, não conhece aqueles personagens, mas quando é contada aquela história para você, você se emociona. Não é engraçado isso? E a gente não percebe, às vezes do seu lado, dentro da sua casa, dentro da sua própria família, você está ali convivendo com uma pessoa que te ama, com uma pessoa que você ama, mas você não dá tanta importância, né? Isso é uma das coisas que eu sempre cito, o exemplo do cachorro, é por isso, porque o cachorro, quando ele ama uma pessoa, qualquer minuto longe daquela pessoa para ele, é uma separação. Quando ele reencontra, ele fica numa felicidade incrível, né? E eu acho que a gente tem que analisar essas situações, porque a vida não dá oportunidade para despedida. Essa é a verdade. Quando você vê a pessoa que você ama, a pessoa que às vezes você não dá tanta importância assim na sua vida, mas ela é importante na sua vida, quando você vê, ela morre. E aí é tarde, porque você vai sentir um vazio, vai sentir uma grande perda, né? E aí você vai dar o valor que aquela pessoa tinha para você. Até bandido, quando morre, vira bonzinho, né? Então, irmãos, eu acho que a gente, o cristão, ele é uma pessoa diferente. Ele tem que ser uma pessoa diferente. A partir do momento que você professa que você crê em Deus, que você é um cristão, você tem que ser uma pessoa diferente. Porque Deus não chama ninguém para seguir o seu próprio pensamento. Deus não chama ninguém para seguir o seu próprio instinto. Deus não chama ninguém para seguir o seu próprio gênio. Nós somos pessoas que lutamos contra nós mesmos, para termos um amor especial, um amor diferente do que as pessoas normais têm. Por isso que diz que nós combatemos o bom combate, é uma luta. Quando você se torna um cristão, você é chamado para ser um guerreiro, um lutador, um valente, mas agora você vai lutar contra quem? É contra você. É contra a maneira de você se relacionar com as pessoas, contra a maneira de você se relacionar com Deus.
Você vai lutar contra a maneira com que você ama. O amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13, ele nos dá uma direção. Talvez a gente viva 200 anos, não vá conseguir amar daquele jeito, mas ali você tem um caminho a seguir. E o cristão é chamado para isso. Deus fez a Bíblia para isso. Deus fez a igreja para isso, para você ser transformado. Quando você sonha em ser um profissional, um dentista, um engenheiro, você entra numa faculdade para você se transformar, adquirir um novo conhecimento, uma nova cultura, um novo pensamento. E quando você é chamado para ser cristão, não importa o que você pensa, o que você sente, o que você acha, o que você é chamado para seguir a Jesus. Você é chamado para desejar ter os pensamentos de Deus na sua cabeça, no seu coração. Não existe outro caminho, irmãos. A Bíblia diz que há uma só fé, um só caminho, um só Senhor, um só Deus. Não há vários deuses, não há várias teorias, não há várias verdades, há uma só verdade. E a grande luta nessa terra é contra você. Jesus falou que se o seu olhar for bom, tudo à sua volta será bom. Eu pergunto para você, o seu olhar está sendo bom? Como você está olhando o seu cônjuge? Como você está olhando as pessoas que fazem parte da sua vida? Você está esperando só delas? O cristão é chamado para dar. O cristão não é chamado para receber. Quem gosta de receber são as pessoas do mundo, que vivem em busca de prazeres, em busca de massagear seus egos. O cristão, ele vive dentro da razão, dentro da matemática, segundo o que está escrito na Bíblia. O cristão tem que viver de acordo com o que está escrito na Bíblia. O que a gente vê por aí é muitas pessoas professando que são cristãos, dizendo que acreditam em Deus, achando que são crentes, mas não olham para si mesmos, não trazem a palavra de Deus para dentro delas. E aí é impossível você agradar a Deus, se você não luta contra aquilo que construíram em você. Porque na verdade, se você parar para pensar, 80% do que você é, nem é você. Muitas vezes você nem quer ser assim. Você absorveu a cultura do mundo, que é uma engrenagem poderosíssima que vai colocando o pensamento em você. Eles criam até um Deus para você. Eles estigmatizam você. Criam em você até um personagem que não é você. E você vive preocupado em dar satisfação para eles, porque eles te cobram satisfação. Eles te cobram satisfação. Mas a Bíblia diz que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Damos satisfação a Deus, devemos satisfação a Deus, temos que agradar a Deus, é isso que importa. Deus não chama ninguém para agradar a si mesmo, até porque, meu irmão, minha irmã, o nosso amor é miserável, o nosso amor é péssimo. A gente reclama das pessoas, reclama do amor das pessoas, reclama da maneira como as pessoas nos tratam, mas nós também só temos amor pequeno e miserável para dar para os outros. Amor verdadeiro você vai encontrar em Deus.
Por isso que você precisa de depender de Deus. Por isso que a igreja, ela tem que ser uma igreja baseada na razão. Essa igreja do auê, essa igreja do sentimento artificial, ela não ajuda ninguém. É uma ilusão. Você entra vazio, sai mais vazio ainda, porque você entrou na casa de Deus para ser transformado pela palavra de Deus, para ser transformado pela intimidade que você busca com Deus dentro de uma igreja, e você sai só alegrinho. Você ficou alegre. O culto foi lindo, você ficou alegre. Entendeu? Você imagina se as salas de aula, por exemplo, se as universidades fossem assim, igual as igrejas fazem. O cidadão entra lá para fazer medicina, não precisa de ler o livro da medicina. Não, você não precisa de ler medicina não. Você já tem vontade de ser médico, já está bom. Entendeu? Vamos ficar cantando aqui na sala de aula, vamos ficar brincando. Isso não existe, irmãos. A igreja é uma sala de aula, é um lugar seríssimo, o altar é santíssimo, é o lugar da palavra de Deus. A igreja é onde o Senhor habita. Quando você abre a porta da igreja, o Senhor já está. Deus já está, o Deus Todo-Poderoso está. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Ti, Senhor, sou grato, porque o Senhor está confirmando o que eu estou falando aqui agora. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é perfeito, o nosso Deus não tem os sentimentos que o homem tem. Deus não olha pela maneira material, como o Senhor disse, eu olho o coração. O olhar de Deus é espiritual. Deus não se importa se a igreja é folheada a ouro, se a igreja é de chão batido, se o pastor está de terno, ou se o pastor está com uma roupa simples, rasgada, se você é bonito, se você é feio, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Deus não te traz na igreja para isso, meu irmão. Deus te traz na igreja para Ele mudar você, para Ele transformar você, mas você tem que ter temor, entender que a igreja é do Senhor, é a casa de Deus. Então sempre venha com temor, com respeito, venha na igreja, abre o seu coração, né? Entenda que dentro da igreja há muita perseguição espiritual também, porque os demônios não querem que você evolua, os demônios não querem ver você ser transformado. Então, há muita perseguição espiritual dentro de uma igreja, e você tem que estar atento a isso. Você vem para adorar, você não vem para ver pastor, você não vem para ver cantor, você não vem para ver pregador. Você fica aqui como um minerador, peneirando aquilo que é precioso. Que sempre Deus vai trazer alguma coisa para você. E palavra boa, meu irmão, minha irmã, é aquela que confronta você. Essa é a palavra boa. Palavra que massageia o seu ego, né, que passa a mãozinha na sua cabeça, essa não é uma palavra boa. Porque todos nós precisamos da correção de Deus. Nós estamos pregando o livro de Marcos, no capítulo 13. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela presença do Senhor neste lugar. Que nós possamos honrar, Senhor, a Tua presença nessa noite. Livro de Marcos, capítulo 13, diz a palavra do Senhor assim:
E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Irmãos, essa palavra aqui você vai encontrar ela também lá no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 em diante, e no livro de Lucas, no capítulo 21. E respondendo Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É importante você ler essa palavra lá no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 11 e 12, porque lá você vai ter um entendimento melhor do que Jesus está falando aqui. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai para vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Aqui também você vai ver essa referência lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 23, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, livro de Atos, capítulo 14, versículo 7, livro de Romanos, capítulo 15, versículo 16. E é muito importante, irmãos, essa palavra, porque essa profecia está se cumprindo. Hoje, até as tribos indígenas estão ouvindo a palavra de Deus. Não confunda ouvir o evangelho com religião. A Bíblia não tem nada a ver com religião. Algumas religiões aí estão há mais de 1.500 anos aí ensinando doutrina deles, né? Ensinando doutrina deles. Mas o evangelho é o que está escrito na Bíblia. Mas hoje todo mundo já tem uma Bíblia na mão. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Então, irmão, sempre que você for confrontado por causa da palavra, sempre que você for confrontado porque você é um cristão, se naquele momento não der para você ir para um canto, se ajoelhar e orar, ora em espírito e peça para Deus, que é Deus que vai falar na sua boca. O que está escrito aqui na Bíblia, irmão, é para você, é para que se cumpra na sua vida.
E você tem que entender que você é uma pessoa chamada por Deus e você tem que ser uma pessoa espiritual. Quando te apertarem por você ser crente, por você ser um cristão, isso acontece muito, discussões doutrinárias, teológicas, não se esqueça, deixa Deus falar, não precisa de você falar pelo seu pensamento. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Então Jesus agora já está deixando claro que você é chamado para ser forte, você é chamado para enfrentar, você é chamado para ser guerreiro, você é chamado para perseverar. Como eu sempre digo, irmão, você não tem que seguir a ninguém, você tem que seguir a Jesus, e quem quiser, segue você. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Irmãos, aqui quando Jesus, no versículo 14, fala que quando vós virdes a abominação do assolamento, que está predita lá no livro de Daniel, o profeta, você vai ver essa profecia lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. No livro de Daniel, capítulo 11, versículo 31. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 11. E no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Irmãos, essa palavra é muito importante, inclusive lá no o versículo 22 aqui, você vai ver uma referência lá em Mateus 24, 24. E é muito importante, porque muitas igrejas grandes, elas já marcaram a data da vinda de Jesus várias e várias vezes. Inclusive, colocado em livros e revistas, e muitas pessoas até hoje são enganadas por esses falsos profetas, né? E veja bem que aqui no versículo 22 tem uma coisa muito importante. Sabe aquele crente interesseiro? Porque tem um crente zolhudo, um crente mágico, um crente interesseiro, gosta de magia, né? O versículo 22 diz assim, ó: e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Tem gente que está indo na igreja só para ouvir profecia. Só para ouvir profecia, só.
Tem gente que a vida dele está maravilhosa, não falta nada, está tudo certinho, mas ele vai na igreja para ele ouvir profecia, entendeu? Porque ele precisa de mais um pouco ainda, entendeu? Então, irmãos, Jesus está dizendo aqui para você, ó, mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Alguém conhece esse relato aí? Como diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. O Jesus está deixando claro aqui que quando chegar o dia do Senhor, quando Jesus vier, que tem uma turma de crente aí que gosta de pregar a vinda de Jesus, né? O cidadão solta um foguete, faz um barulho, ele já, Jesus está voltando. Fica pregando a volta de Jesus, ao invés de pregar o evangelho, fica pregando só a volta de Jesus, para trazer as pessoas pelo medo para a igreja, né? Mas Jesus aqui está deixando claro que quando isso acontecer, todo o olho no mundo inteiro verá, todo mundo verá, olha só, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, como diz lá no livro de Mateus 24:30, livro de Daniel 7:13, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você também pode ver essa referência aqui sobre a palavra de Deus, lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Que é muito importante entender isso. A palavra de Deus, irmãos, é o manual de instrução do homem. É a palavra de Deus que ela nos leva à vida eterna. E no versículo 32 diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus já deixa claro aqui, irmãos, que ninguém sabe aquele dia, aquela hora. E a pessoa tem coragem na igreja de marcar o dia e a hora da vinda de Jesus, até dizer que Jesus já veio. Jesus já veio, só eles que viram, entendeu? O reino de Deus, irmãos, não tem dono, não. O dono do reino de Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O dono do reino de Deus é Jesus. Nenhum homem é melhor do que o outro. Para Deus todos nós somos iguais. A diferença de um para outro é aquele que amar mais a Deus, mas ainda assim, até para aquele que é mais fraco, os braços do Senhor estarão abertos para ele e as mãos estendidas. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Lá no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 7, vou dar uma olhada aqui, Atos capítulo 1, versículo 7, que tem uma referência aqui sobre esse versículo.
Diz assim: e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Nós não temos que estar preocupados com isso, irmãos. A nossa preocupação é a nossa conversão. Primeiro você tem que querer você se converter, você se tornar um servo bom e fiel. Primeiro você tem que começar a amar a Bíblia. Depois você tem que começar a amar a Deus. Versículo 33, olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Aqui você vai ver uma referência lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36, e no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Então, Jesus diz aqui, olhai, vigiai e orai. Você tem que estar atento. Por quê? Porque o dia é hoje. Sempre chegará um dia na sua vida que aquele dia será o último dia da sua vida aqui na terra. E você não sabe que dia que é. Independente se Jesus vai vir hoje ou vai vir daqui a 1000 anos, tem muitas pessoas jovens com saúde que o Senhor veio para ela hoje. E você tem que estar preparado. Todos os dias, Deus tem que estar presente na sua vida, todos os dias. Todos os dias você tem que tirar um tempinho para adorar a Deus. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Compreenderam, irmãos? Não adianta você basear a tua fé no pastor da sua igreja, no padre. O relacionamento com Deus é individual, é você, a todos. Você que tem que olhar, observar. Deus não chama tolo. Deus não chama gente babão. Quando você é chamado para ser cristão, Deus já te capacita. Não importa nem a sua instrução colegial. Deus te capacita, Deus te dá dons, Deus coloca desejo em você, Deus te dá entendimento, entendeu? Agora, você tem que querer ser cristão, ninguém poderá te converter, não adianta você querer basear sua conversão na conversão dos outros, a vida é sua, quem vai morrer é você, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum papa pode morrer no seu lugar, ninguém será ressuscitado no seu lugar, a vida é sua. Então você tem que ter compromisso com a sua vida, aceitar a chamada de Deus na sua vida, porque é Deus que te chama, não é o homem que te chama. Você não vem à igreja porque você quer, você não lê Bíblia porque você quer, é Deus que te toca no coração, é o Espírito de Deus que acende a chama em você. Agora, se você fecha a porta do seu coração, se você não toma a atitude de aceitar a chamada de Deus, não adianta. Nem se Deus vier pessoalmente na sua casa, ou aonde for encontrar com você, ou fizer o maior milagre da sua vida, vai adiantar, porque você não quer. Quando a pessoa não quer, não tem jeito, mas você tem que querer. E o Senhor diz claramente, aquele dia, aquela hora, você não sabe se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é hoje, se é amanhã, se é daqui 20 anos, se é 30 anos, entendeu? Você é chamado, meu irmão, minha irmã, para viver eternamente com Deus no céu. É para isso que você é chamado. Então você tem que aceitar esse presente que Deus está te dando. Deus está te convidando para viver em um mundo maravilhoso,
porque Deus quer ver você feliz eternamente. Agora vai depender de você. Deus não vai mudar por causa de você, mas você precisa de mudar se você tem um pouco de amor próprio. Amém?